A Samara Felipe é uma atriz, tem filhas negras, uma delas foi alvo de racismo brutal, né? 2 alunas arrancaram as folhas do caderno dela e depois escreveram uma injúria racial de conotação sexual também em relação à menina de 14 anos. A escola tomou providência, suspendeu 2 alunas brancas e ela agora pede a expulsão. Olha, vamos lá, é uma discussão bastante importante para a gente entender. Primeiro, a base inicial, racismo é crime. E seja ele cometido por uma criança, seja ele cometido por um adulto, é crime. Partindo desse princípio e olhando a idade e o crime cometido, a Samara fez a ação primordial. Vou até a escola, peço punição exemplar, porque não se trata só de uma injúria. E aí eu vou abrir um leque aqui, né, porque o que se classifica muitas vezes como injúria racial é racismo, e não deveria ser classificado isso para tipificação, porque isso ameniza e tenta justamente não se penalizar aquele crime cometido. Mas a Samara fez isso, entrou, comunicou a escola, acionou a escola, pediu punição, e a escola teve uma atitude inicialmente prudente, né, de chamar os pais, chamar as alunas, confrontar o assunto, verificar, apurar, e a própria escola, na sua nota, confirma o crime. A Samara pede uma punição que é a expulsão. Eu não vi, pode ser que alguém aqui tenha visto, eu não vi qual foi o conteúdo, o cunho racista escrito no caderno. Foi gravíssimo. Eu não vi, não li o conteúdo, mas ao caracterizar isso como racismo, crime de racismo, eu suponho que tenha sido de fato muito grave. Quando você chama os pais, e os pais dizem, não, mas calma, é só uma criança, é só uma menina e tal, não ensino isso para ela, vou punir, tudo fica muito por baixo, fica muito nivelado por baixo. A agressão cometida é muito grave perante a situação que muitas vezes os pais ficam ali amenizando, dizendo, não, é só uma bobagem de criança, ela só respondeu assim porque também a outra... Eu estou falando isso aqui porque na situação que eu vivi com a minha sobrinha foi a mesma coisa. E eu tive que acionar a polícia para um garoto de 14, 15 anos. E teve que dar medida protetiva para um garoto, e os advogados o tempo inteiro ficavam dizendo, não vai dar medida protetiva para ela porque ele é menor. E aí o juiz não vai querer porque é uma pena muito grave e tal. Então, nós vivemos uma sociedade que muitas vezes ameniza certas condutas, e ainda mais se tratando da questão racial, do racismo, que está presente no cotidiano. Essas meninas sabem o que é o racismo e entendem muito bem a ação, tanto é que cometem o crime por escrito ainda, né? Vai lá, escreve e ofende, porque sabe o tamanho daquela dor que vai causar naquela outra pessoa. E acha-se, tanto ela quanto essas crianças, né, quanto os seus pais, que são superiores muitas vezes a isso. O racismo sempre se coloca como, você tem que, por mais que você esteja aqui ocupando esse espaço, sentada aqui junto comigo, você não está no mesmo nível que eu, porque você é sub-humana. Você não devia estar nesse espaço, você está ocupando aqui porque nós deixamos, que nós somos muito bonzinhos, somos muito diversos e tal, então é só por isso que você está aqui. Isso tudo está permeando essa conduta. A gente fala de racismo estrutural, isso tudo faz parte desse entendimento. Tratar o crime de racismo, amenizando ele muitas vezes como uma injúria ou uma falta de entendimento, é justamente a gente deixar o país cometer crimes como o policial que vai lá e joga um spray de pimenta num homem negro, quando ele a vítima, chama a polícia. A ponta disso para a relação da criança pode parecer distante, mas é uma só. É a conduta racista, é o entendimento que ele tem sobre quem é negro, quem tem direito, quem não tem, quem é melhor, quem você pensa que é, né? A tal frase de muitas vezes se diz para outra pessoa, justamente essa outra pessoa é uma mulher negra, é um homem negro. Então, a conduta da Samara, eu acho que foi importante justamente para não se calar diante de uma situação que é tão grave e que as escolas muitas vezes não estão querendo entrar no assunto para não dar essa visibilidade que deu. A escola que a minha sobrinha estuda, muitas vezes me atendeu as minhas demandas, mas com uma preocupação de que o caso não se tornasse exposto, porque ela teria que tomar medidas drásticas em relação à criança que cometeu aquele crime, a criança de 14, 15, 16 anos que cometeu aquele crime. E ao ter que tomar essa decisão, se trata geralmente de escolas particulares. Esses pais acham a punição dada à escola de ficar suspenso por tempo indeterminado. Eu já escutei aqui da própria mãe do garoto lá que estava agredindo e ameaçando a minha sobrinha, de que, como assim? Meu filho, eu pago a escola para o meu filho ficar em casa. A relação de comércio que se estabelece na escola não é essa que o Alex falou, né, da educação, do compromisso. Muitos pais estabelecem uma relação de comércio. Se eu estou pagando, eu tenho que ter o serviço, não tem essa. Meu filho nunca comete crime. Vocês que resolvam o problema de vocês, porque eu estou pagando a escola. É a relação de consumo e não entende o papel que tem a educação. Tem uma lei estabelecida há 20 anos neste país, que é a lei que trata sobre a questão do ensino da cultura afro nas escolas. Muitos professores fazem um esforço danado para botar isso em prática e não conseguem. O país tem essa lei, está lá, normatizada, mas não se trata sobre esse assunto. Então, a gente trata o racismo ainda com um entendimento antigo, né?
Você é racista? Não, não sou, mas comete o ato racista, aí quando você é confrontado, você diz, não, mas isso era, eu estava querendo dizer só isso, eu estava tomando um remédio, eu tenho um problema psicológico, e aí vai. É assim que o Brasil trata essa questão racial ainda no cotidiano, no dia a dia. Enquanto nós não tratarmos o racismo como crime, e tem que ser devidamente punido, e a sociedade olhar para isso e dizer, isso é inaceitável, nós não podemos passar a mão em gente que comete esse tipo, seja crianças. Aqui em casa, eu convivo com essa situação, e muitas vezes você tem que ser muito duro, tem que ser muito rígido, porque a gente tem que se olhar no espelho para olhar e falar assim, o que faltou eu fazer? O que falta a sociedade fazer? A gente olha o racismo em questões muito individuais ainda. A gente trata como uma política minoritária, como uma pauta identitária, e essas situações vão se perpetuando, porque leva tempo, eu tenho consciência de que leva tempo, mas ao mesmo tempo a gente sempre olha isso como uma coisa menor, que afeta muito menos do que parece, e por isso a punição também tem que ser menos do que parece. É um desafio.